Fala galera, boa noite professor, boa noite Bianca, minha parceira. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre os amplificadores de potência, algumas definições e os seus principais tipos. Bom, eu acho legal a gente começar falando o que é um amplificador de potência. O que faz um amplificador? Assim, um amplificador ele vai receber um sinal de um transdutor ou de qualquer outra fonte de entrada e vai fornecer uma versão maior desse sinal para um dispositivo de saída ou para outro estágio do amplificador. Um sinal de um transdutor na entrada ele costuma ser bem pequeno, como alguns milivolts no caso do CD ou alguns microvolts no caso das antenas. E ele precisa ser suficientemente amplificado para poder acionar um dispositivo de saída, como no caso o alto-falante ou qualquer outro elemento que você vá botar em funcionamento. Em amplificadores de pequenos sinais, geralmente os fatores principais são a linearidade da amplificação e a magnitude do ganho. Uma vez que os sinais de tensão e a corrente são pequenos em amplificador de pequenos sinais, como a gente vai ver, a capacidade de fornecimento de potência e eficiência tem pouca importância. Um amplificador de tensão, ele fornece amplificação de tensão, principalmente para aumentar a tensão do sinal de entrada, como o próprio nome já diz, para poder ligar certa máquina, tudo mais. E a gente tem os amplificadores de grandes sinais ou os de potência, que são o que a gente vai estudar, que fornecem sobretudo potência suficiente para uma carga de saída poder acionar um alto-falante ou outro dispositivo qualquer. Normalmente ele sai na casa de watts a dezena de watts. Bom, como a gente vai se concentrar nesse circuito, é legal a gente ver algumas características. Suas principais características de um amplificador de grandes sinais são a eficiência de potência do circuito, a máxima quantidade de potência que o circuito é capaz de fornecer e o casamento de impedância com o dispositivo de saída. Um método utilizado para classificar amplificadores é por sua classe. Basicamente, as classes de um amplificador elas indicam quanto o sinal de saída varia em um ciclo de operação para um ciclo completo do sinal de entrada. A gente vai estudar então classe A, classe B, classe AB, classe C e classe D. O classe A. Bom, o sinal de saída ele vai variar por um ciclo completo de 360 do sinal de entrada no classe A. Por isso é necessário que o ponto Q ele seja polarizado em um valor que permita pelo menos metade do sinal de saída varie para cima e para baixo sem atingir uma tensão suficientemente alta para não ser limitado pelo power supply, que no caso é a fonte, e suficientemente não tão baixo para não ser limitado pelo limite de tensão, que no caso aqui é 0 volts. Ou seja, tem que ser bem calculado. Como você pode ver, ele faz o ciclo completo de 360 graus. A gente também tem o classe B. O classe B ele é um circuito que fornece o sinal de saída que varia durante só metade do ciclo de entrada, ou 180 graus do sinal. Portanto, o ponto de polarização CC ele vai estar em 0 volts, como vocês podem ver. E a saída ela vai variar então a partir desse ponto durante somente meio ciclo. Obviamente, a saída ela não vai ser uma reprodução fiel da entrada, já que é só meio ciclo que vai estar presente. Então a gente vai usar duas operações classe B, uma para fornecer um sinal de saída durante o semiciclo positivo e outra durante o semiciclo negativo. E a combinação dos semiciclos ela vai fornecer então uma saída de 360 graus completa. Essa configuração ela é conhecida como a operação push-pull, a qual eu não vou me ater muito aqui, pois a próxima equipe ela já ficou com esse assunto. Então acho que eles vão explanar melhor. É bom observar que essa operação B, ela por si só, ela gera um sinal muito distorcido. Afinal, a gente vai estar manipulando bastante esse sinal, já que a saída de entrada é só 180 graus. A gente também tem a amplificação com o amplificador classe AB. Classe AB. Um amplificador classe AB ele pode ser polarizado em um valor CC acima do valor correspondente à corrente zero da base, do classe B, e acima da metade do valor da fonte de alimentação do classe A. Essa condição bem específica de polarização ela é empregada somente nos amplificadores classe AB. A operação do classe AB ela requer ainda mais conexão push-pull para poder atingir um ciclo de saída completo. Porém, o valor de polarização CC ele geralmente está mais próximo do valor zero de corrente de base, para poder aumentar a eficiência em potência. Para a operação classe AB, a execução do sinal de saída ela ocorre entre 180 graus e 360 graus, ou seja, ela não é nenhuma operação classe A, nenhuma operação classe B, mas ela é mais eficiente que o classe A.
Nós temos a classe C, onde a classe C, a saída de um amplificador classe C, ela é polarizada para uma operação em menos de 180 graus do circuito, e ela vai operar ao menos somente com circuitos sintonizados, circuitos ressonantes, na qual ela fornece um ciclo completo de operação para a frequência sintonizada. Portanto, essa classe de operação ela é utilizada em amplificações especiais de circuitos sintonizados, como a de rádio ou a de comunicações. Então ela é menos eficiente, mas também ela não vai operar tanto circuitos potentes, somente rádios e em circuitos de telecomunicações. Nós temos o classe D, que é uma classe de operação em forma de amplificação que utiliza sinais pulsados, os famosos PWM, que permanecem ligados por um curto intervalo de tempo e desligados durante um longo intervalo. A utilização de técnicas digitais ela vai possibilitar a obtenção de um sinal que varia um ciclo completo, utilizando circuitos de amostragem, de retenção, para poder recriar a saída a partir de vários trechos do sinal de entrada. A principal vantagem da operação classe D é que o amplificador ele vai estar ligado apenas durante curtos intervalos, ou seja, ele vai ficar usando pouca potência, vai dissipar pouca potência. Então ele é muito eficiente comparado às classes já estudadas, como vocês podem ver aqui, que fez um resuminho, uma tabela. Classe A, ciclo de operação 360 graus, eficiência de potência baixa, de 25% a 50%. O AB, que vai estar entre o A e o B, vai ter um ciclo de operação de 180 graus a 360 graus e vai ter uma eficiência de potência entre 25% e 50% e o máximo de 78,5%. O classe B, que vai ter o ciclo de operação de 180 graus e a eficiência de potência estabelecida em 78,5%. A gente vai ter o classe C, que vai ter um ciclo de operação menor do que 180 graus, e a eficiência ela meio que é desprezada, já que a gente não vai utilizar esse circuito de muita potência, como está aqui já. Classe C geralmente não é usado para transferir grandes quantidades de potência, portanto a eficiência não é dada aqui. E o classe D, onde ele faz a operação por pulsos, e a eficiência é muito grande, é tipicamente acima de 90 graus. Bom, como a próxima equipe ela já vai falar mais sobre os cálculos de potências de entrada, potência de saída, eu vou pegar o classe A como exemplo para comentar sobre isso. Bom, a alimentação do amplificador ela é fornecida por uma fonte DC. E já que sem sinal de entrada, a corrente drenada é a polarização do coletor ICQ, a gente vai ter essa fórmula aqui como a potência de entrada. A potência de entrada de corrente direta vai ser igual à fonte de tensão vezes a corrente drenada pelo coletor. E mesmo com o sinal a ser aplicado, a corrente média drenada de fonte vai permanecer a mesma. Essa aqui vai ser a nossa potência de entrada. E aqui nós temos a potência de saída. Bom, a potência de saída ela pode ser dada de diversas maneiras, calculadas de diversas maneiras. Calculadas a partir do RMS, utilizando essas primeiras fórmulas aqui. Calculada a partir de sinais de pico a pico, usando essas outras fórmulas. E calculando a partir de picos de sinais, usando essas outras seguintes fórmulas. Eu acho que a próxima equipe, na verdade eu tenho quase certeza que a próxima equipe vai operar mais utilizando essas fórmulas, então eu não vou me estender muito nesse assunto. E aqui a gente tem um cálculo da eficiência. Bom, o que faz um amplificador ser eficiente? O que é a eficiência? A eficiência em potência de um amplificador ela é definida como a razão entre a potência de saída e a potência de entrada. Ela melhora partindo da classe A até a classe D. Em termos gerais, a gente verifica que o amplificador classe A com polarização CC, na metade do valor da tensão de alimentação, ele vai utilizar muita potência para manter a polarização, mesmo sem sinal nenhum de entrada aplicado. O resultado ela vai ser uma baixa eficiência, principalmente com pequenos sinais de entrada. Quando muita potência CA ela é liberada para a carga, vai ser com pequenos sinais, ela vai ter uma baixa eficiência. Agora sim, na verdade, a eficiência máxima de um circuito classe A ela ocorre na situação de maior oscilação de tensão e corrente de saída, que vai ser no máximo de 25% para uma conexão de carga direta ou realimentada em série, e 50% para uma conexão com um transformador, que é o que a gente vai ver já já. É possível mostrar que a operação classe B sem polarização CC, no caso de ausência de sinal de entrada,
ela vai apresentar uma eficiência máxima que chega a 78,5%. A operação classe D ela pode obter uma eficiência em potência maior do que 90%. E ela vai apresentar a operação mais eficiente de todas as classes de operação. Como classe AB vai se situar entre a classe A e a classe B em termos de polarização, ela também vai apresentar uma eficiência entre as eficiências dessa classe, entre 25% ou 50% e 78,5%. Bom, então, para resumir, a eficiência é calculada da seguinte forma: potência de saída dividido pela potência de entrada, fazemos a porcentagem. Bom, é geralmente utilizado nas configurações do amplificador classe A conexões, seja em série ou com o transformador. Eu acho que, na verdade não, eu tenho certeza que a próxima equipe ficou com esse assunto, então eu vou dar só uma breve explanada sobre o que o transformador vai fazer nessas operações. Bom, na junção de um transformador com classe A, uma forma do amplificador classe A ela vai ter eficiência máxima de 50%, utilizando esse transformador para acoplar no sinal de saída da carga. Ela vai tratar de um circuito simples, utilizado para a apresentação de alguns conceitos básicos. Algumas versões mais utilizadas na prática elas vão ser abordadas, acho que mais adiante. Assim, visto que o circuito ele utiliza um transformador para acoplar tensão ou corrente, ele vai dar uma revisão das relações de transformador e abaixador para tensão e corrente. Bem aqui. Aqui a gente tem a relação de tensão. O transformador ele pode elevar ou reduzir uma tensão aplicada de um lado, diretamente de acordo com a relação entre espiras ou número de voltas em cada lado. A transformação de tensão então ela vai ser dada pela fórmula seguinte. E a gente tem também a relação de corrente. A corrente no enrolamento secundário ela é inversamente proporcional ao número de espiras nos enrolamentos. A transformação de corrente ela vai ser dada então pela seguinte relação. E é bom lembrar que os transformadores eles vão modificar a tensão, a corrente e a impedância. Uma vez que a tensão e a corrente elas podem ser modificadas, a impedância vista do outro lado, ou seja, do primário ou do secundário, ela pode ser modificada. Uma impedância RL ela é conectada através do secundário do transformador. Essa impedância ela é modificada pelo transformador quando vista pelo lado primário. Isso que a gente pode observar aqui. E a gente também tem a distorção crossover. O que é essa distorção crossover? Ela ocorre principalmente nos sinais de classe B. Afinal, a gente vai estar juntando dois sinais e nem sempre eles vão ser perfeitamente conectados. Às vezes nós vamos ter uma distorção, onde essa distorção é a chamada distorção crossover. Distorção no amplificador. O que causa essa distorção? O que é essa distorção no amplificador? Bom, um amplificador ele vai operar em sinais de entrada, certo? Então, esses sinais de entrada eles vão ter que variar, vão ter que ser aumentados. Um sinal senoidal puro ele tem uma única frequência na qual a tensão varia positiva e negativamente com a mesma amplitude. Qualquer sinal que varie por menos de um ciclo completo de 360 graus vai ser considerado um sinal distorcido. Um amplificador ideal ele é aquele capaz de amplificar um sinal de senoidal puro, produzindo uma versão ampliada, sendo que a forma de onda resultante ela também vai ser uma senoidal pura. Quando ocorre distorção, a saída ela não vai ser uma duplicata exata, só em algumas magnitudes do sinal de entrada. A distorção ela pode ocorrer porque as características dos dispositivos não são lineares. Aí nesse caso vai ocorrer a distorção não linear, como é chamada, ou distorção em amplitude. Isso pode ocorrer com amplificadores de qualquer classe de operação. A distorção ela pode ocorrer também porque os elementos do circuito e dispositivos respondem ao sinal de entrada de forma diferente nas várias frequências, sendo esse o caso chamado de distorção em frequência. Uma das técnicas para descrever formas de ondas distorcidas, porém periódicas, é utilizar a análise de Fourier. Esse método ele vai descrever qualquer forma de onda periódica em termos de seu componente de frequência fundamental e de componentes de frequência que não são múltiplos inteiros dela. Esses componentes eles são chamados de componentes harmônicos, ou amenas harmônicas. Por exemplo, um sinal original de 5 kHz, ele poderia resultar após a distorção em um sinal com componente de frequência de
uma vez 5 kHz, duas vezes 5 kHz, três vezes 5 kHz, quatro vezes 5 kHz. Ou seja, esse aqui vai dar uma variação bastante de frequência. O primeiro é chamado de harmônico, o primeiro harmônico, ou na verdade o segundo harmônico aqui, porque esse aqui já é a frequência fundamental. E o primeiro e o terceiro são chamados de harmônicos ímpares, o segundo e o quarto são chamados de harmônicos pares e assim sucessivamente. Bom, o que é essa distorção harmônica? Bom, a gente considera um sinal que possui distorção harmônica quando há componentes harmônicos de frequência e não só simplesmente os componentes fundamentais. Se a frequência fundamental ela tiver uma amplitude A1 e o enésimo componente de frequência tiver uma amplitude AN, a distorção ela vai poder ser definida a partir dessa fórmula aqui. Essa vai ser a porcentagem de distorção harmônica. E esses gráficos aqui eles mostram as distorções harmônicas em diversos sinais. Aqui é uma forma de onda distorcida, tal qual ocorre na operação classe B, que ela pode ser representada utilizando a análise de Fourier por uma fundamental com componentes harmônicos. Aqui ela mostra um semiciclo positivo, tal qual resultaria da operação de apenas um transistor em um amplificador classe B. Aqui a gente tem, utilizando a análise de Fourier, o componente fundamental do sinal distorcido, da mesma forma os componentes de segundo e terceiros harmônicos, aqui, e assim sucessivamente. Certo, falei como se calcula a distorção harmônica, mas a distorção harmônica total, que é o famoso THD, ela vai ser dada pela seguinte fórmula. Nós vamos pegar as distorções harmônicas de cada harmônico, somar, elevar ao quadrado cada uma e tirar a raiz multiplicando por 100. Assim nós vamos obter a distorção harmônica total. Bom, e por fim eu vou dar uma explanada sobre o dissipador de calor. Afinal, os amplificadores eles vão operar em potências grandes, relativamente grandes, às vezes por seu tamanho. Então eles vão precisar de grande dissipador de calor. Assim, embora os circuitos integrados eles sejam utilizados para aplicações de pequenos sinais e de baixa potência, muitas aplicações de alta potência ainda vão requerer transistores de potência individuais. As melhorias introduzidas nas técnicas de produção elas têm propiciado faixas de potência mais altas em encapsulamentos de tamanho reduzido, maiores tensões de ruptura máxima para os transistores e ainda transistores de potência de chaveamento rápido. A máxima potência suportada por um dispositivo específico e a temperatura das suas junções elas vão estar relacionadas, uma vez que a potência dissipada pelo dispositivo ela provoca um aumento de temperatura em sua junção. Claramente, um transistor de 100 watts ele oferece maior capacidade de potência do que um transistor de 10 watts. Já por outro lado, técnicas apropriadas para a dissipação de calor elas vão permitir que a operação em um dispositivo em aproximadamente metade da sua potência nominal máxima vá poder operar. Dentre os dois tipos de transistores bipolares, que são o germânio e o silício, os transistores de silício eles são os que apresentam maiores valores de temperatura máxima. Geralmente a temperatura de junção máxima desses tipos de transistores de potência vai ser de, no caso do silício, de 150 a 200 graus Celsius e no germânio entre 100 e 110 graus Celsius. Para muitas aplicações, a potência média dissipada ela vai ser dada aproximadamente, eu me esqueci de colocar a fórmula, perdão, ela vai ser dada pela seguinte fórmula, deixa eu colocar aqui. Ela vai ser dada pela seguinte forma: potência dissipada vai ser igual a VCE vezes IC. Essa vai ser a nossa fórmula da potência dissipada. Essa dissipação de potência, no entanto, ela somente é permitida até uma temperatura máxima. Acima dessa temperatura, a capacidade de dissipação de potência do dispositivo ela vai ser reduzida, que é o famoso derated, degeneração. De modo que em temperaturas mais altas do encapsulamento, a capacidade de potência suportada ela seja reduzida, chegando a 0 watts na máxima temperatura do encapsulamento. Quanto maior for a potência manipulada pelo transistor, mais alta vai ser a temperatura do encapsulamento. Na verdade,
O fator limitante na potência manipulada por um transistor específico é a temperatura de junção do coletor. Transistores de potência eles são montados em grandes encapsulamentos de metal, que assim eles vão permitir uma grande área pelo qual o calor gerado vai poder ser radiado, vai poder ser dissipado, funcionando como um radiador de um carro. Mas mesmo assim, operar um circuito transistor diretamente em contato com ar, montando, por exemplo, uma placa de material plástico, restringe bastante a capacidade de manipulação de potência do dispositivo. Se em vez disso, como muita gente utiliza, como muitas pessoas utilizam, o transistor ele for montado sobre alguma forma de dissipador de calor, sua capacidade de manipulação de potência ela pode se aproximar do valor máximo especificado. Alguns dissipadores de calor são mostrados aqui, ó. São esses aqui que eu mostrei. Esse aqui é uma imagem de um dissipador de calor. Quando o dissipador de calor ele é utilizado, o transistor que dissipa potência ele tem uma área maior para irradiar, ou seja, para transferir o calor para o ar, o que mantém a temperatura do encapsulamento em um valor muito menor do que resultaria sem o uso do dissipador. E assim, pensando assim, mesmo com um dissipador infinito, que não existe no mundo, com o qual a temperatura do encapsulamento seria mantida na temperatura ambiente, a junção ela seria aquecida acima dessa, em uma potência nominal máxima teria que ser considerada. Já que mesmo que um ótimo capacitor de calor ele não consegue manter a temperatura do encapsulamento do transistor na temperatura ambiente, não existe. Que pode ser tanto 25 graus Celsius como superior, se ele estiver em uma área confinada na qual outros dispositivos estejam irradiando uma boa quantidade de calor, como aquelas salas computadorizadas com vários elementos transferindo calor. Por isso é necessário diminuir a quantidade máxima de potência permitida para um determinado transistor, em função do aumento da temperatura do encapsulamento. Bom, aqui na imagem ela mostra uma curva usual de delimitação de potência para um transistor de silício. A curva mostra que o fabricante ela especifica um ponto superior de temperatura, que não necessariamente é 25 graus Celsius, após o qual ocorre uma diminuição linear da potência máxima do dispositivo. Para o silício, a potência máxima que poderia ser manuseada pelo dispositivo ela não cai para 0 watts, até que a temperatura de encapsulamento chegue a 200 graus Celsius, como vocês podem ver. E não é necessário fornecer uma curva de delimitação, já que uma vez a informação ela pode ser dada simplesmente por um fator de delimitação apresentado na folha de dados do dispositivo. Isso já mais na parte de venda para informativo. E de forma matemática a gente vai ter a fórmula desse gráfico desse jeito aqui. Potência dissipada no tempo vai ser igual a potência dissipada no tempo menos tempo 1 menos tempo 0 vezes fator de dissipação. Essa é a fórmula aqui. Então nós temos potência dissipada vai ser igual a potência dissipada em tempo 0, ou seja, a potência máxima, menos a potência máxima vezes a potência máxima menos TP1, onde esse TP1 é a temperatura estabilizada, dada. Aqui, o valor TP é a temperatura na qual TP0 é a temperatura na qual a redução deveria começar, e o valor TP1 é a temperatura específica de interesse. PDT0 e PDT1 são as máximas dissipações de potência nas temperaturas especificadas, e o valor de delimitação é o valor dado pelo fabricante nas unidades de watts ou até miliwatts por grau de temperatura. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido bem proveitoso. Eu não vou me estender muito. Já pegamos um tempo bastante. Então eu só queria agradecer pela atenção.
Foi uma breve introdução com definições e tipos, já que a outra equipe ela ficou com a parte de cálculos de potência, que vai ser bem importante também. Então é isso, eu agradeço. Agora eu vou botar um vídeo para falar sobre uma simulação em tempo real, onde ele analisa um amplificador do tipo classe A. É bem interessante, espero que gostem.